Olá, 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 oi, 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 sou o professor Emerson de matemática. Vixe, aquela matéria complicada. Não, ela não é mais complicada porque você está estudando comigo. Eu te garanto que você vai conseguir aprender com certeza, tá? Vamos trabalhar então conteúdos que são de grande relevância para você. Como assim? A matemática tem seus dilemas em relação a quê? Ao que acontece com problemas do dia a dia. Vimos na última aula a relação que existe entre conjuntos numéricos e as suas propriedades. Hoje a gente vai trabalhar então a ideia de quê? De como é que isso acontece no nosso dia a dia. Como é que cai em prova de concurso? Como é que cai na prova do Enem? E aí, você tem muita dificuldade nisso? Então me acompanhe a partir de agora para que você tenha resultados. Então eu tenho certeza que você vai realmente ter uma outra visão depois que acabar essa aula. Pode ser? Então, situações, problemas que envolvem matemática. Com certeza você vai gostar muito. Então, verifica isso porque você a partir de agora vai mudar esse conceito. Vamos lá? Então, a partir de agora, vamos analisar alguns exercícios sobre conjuntos numéricos em forma de situações e problemas com questões de Enem de concurso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Digamos assim, um paciente é diagnosticado com uma determinada doença. Se e somente se, ele só vai ser diagnosticado com essa doença se e somente se apresentar os sintomas A e B. Analisa bem esse E, tá? Então, ele tem que ter os sintomas A e B ao mesmo tempo. Quando isso acontece, ele é diagnosticado com essa determinada doença. Temos então aqui um universo de 324 pessoas examinadas. E verificou-se nesse caso, tá, que 157 pessoas apresentam sintoma A, tá? 201 apresentam sintoma B e 49 não apresentam nenhum desses dois sintomas. Então, qual foi o número de pessoas que efetivamente, contraíram a doença? Vamos prestar atenção num detalhe aqui. Qual é esse detalhe? O que está pedindo no final? Você tem que observar que tem dicas maravilhosas aqui. O que está pedindo no final é a relevância dos dados apresentados e a linha de raciocínio que a gente vai seguir. Se você prestar atenção, o meu universo é de 324 pessoas. Se eu for somar só esses dois aqui, ó, já vai passar disso. 7, 1, 8, 5, 3. Só aqui dá 358. Mas como, professor, se eu tenho 324 pessoas? Exatamente, porque tem pessoas que têm A e B ao mesmo tempo. Então, tem gente que foi contado duas vezes, que é o que a gente chama de interseção. Então, como é que a gente vai entender esse processo? Vamos lá. Total de pessoas examinadas, 324. Quem tem o sintoma A, 157. Quem tem o sintoma B, 201. Pessoas que não apresentam sintomas, 49. Então, vamos fazer A ou B, que é a união dos dois. Vamos somar isso aqui, 358. Dessas 358, vamos tirar 49, que é o que não apresentaram sintomas, que dá o quê? 275, ok? Então, a partir de agora, a diferença entre o total de pessoas que apresentam o sintoma A ou o total de pessoas que não apresentam sintomas, no total aqui vai me dar 358, que é a soma de tudo, menos o que sobra depois que eu tiro quem não sentiu sintomas. Quando eu faço isso, vai dar exatamente 83. Isso quer dizer que 83, percebam bem, está aqui no meio. Ó. Isso aqui monta o que a gente chama de interseção. Então aqui, ó, se eu somar esses dois, eu vou ter exatamente os 157. Se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter os 201, tá? Então, se eu somar tudo isso aqui agora, eu vou ter o que a gente chama de 324, que é o meu universo. Então, a resposta nesse caso vai ser a letra A. Está pedindo quem é que tem os dois. Só vai ter a doença quem tem A e B, ou seja, 83, que é o que está pedindo aqui, ó, são as pessoas examinadas que efetivamente contraíram a doença, tá? Então é um problema que envolve conjunto, que é muito usual, tá? E recorrente que você saiba, ok? Vamos agora para a questão 2. Técnico de suporte em infraestrutura e transporte, tá? Uma escola oferece o reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que fizeram reforço escolar nessa escola, 50 fizeram reforço em matemática, 25 fizeram reforço em português e 10 fizeram reforço nas duas. Tá? Se você prestar bem atenção, 10 fizeram reforço em matemática e português. Quando tiver o E, é uma dica que é a nossa interseção. Então é correto afirmar que no mês passado, desses 100 alunos, os que não fizeram reforço nem em matemática nem em português foram de quanto?
Tem que prestar bem atenção nos dados apresentados. Então, bora ver a resolução? Dados da questão. Total de alunos que fizeram reforço, 100. Reforço em matemática, nesse caso aqui, ó, 10. 50 menos 10, 40. Reforço em português, 25 menos 10, 15. Reforço em matemática e português, 10. Tá? Então, o que eu faço aqui nesse caso? Você vai pegar aqui, ó, 40 mais 15 mais 10, soma, tá? E tira de 100, que é o meu universo. Isso quer dizer que essa soma aqui vai me dar 65, o meu universo é 100, 100 menos 65, 35. Então, 35 é a resposta, que é exatamente o quê? Aqueles que realmente não fizeram, ó, reforço nenhuma das duas disciplinas. Certinho? Resposta correta, letra B. Vamos ver agora o exemplo 3. Exercício 3. Em uma empresa, alguns funcionários serão transferidos de estado. Dos candidatos selecionados, que puderam escolher entre um ou dois estados, 26 escolheram somente São Paulo. Preste atenção que aqui apareceu a palavra somente, tá? 12 optaram pelo Rio de Janeiro. Mas qual é a diferença, professor? Quando fala somente, não vai ter interseção. Perceba que 12 optaram pelo Rio de Janeiro, não está dizendo somente Rio de Janeiro. Tá? 12 optaram pelo Rio de Janeiro e São Paulo e 20 preferiram o Rio de Janeiro, tá? 12 optaram pelo Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então aqui eu tenho o que a gente chama de interseção quando tem o E, ok? Então calcule o número total de funcionários que serão transferidos. Vamos pegar os dados? Escolheram somente São Paulo, nesse caso aqui, ó. Então, ó, eu tenho que analisar que existe aqui, ó, 26 escolheram somente São Paulo. Então, eu pego aqui, ó, 26 somente São Paulo. Mas eu tenho 12 que optaram pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu vou pegar 26 menos 12, 14. Funcionários que escolheram São Paulo e Rio de Janeiro, 12. Valor da interseção. Funcionários que optaram somente pelo Rio de Janeiro. Aí eu pego, no caso aqui, ó, 20 preferiram Rio de Janeiro e 12 preferiram os dois. Então, 20 menos 12 é 8. Ok? Agora, para encontrar a resposta, você vai fazer a soma do 14 mais o 12 mais o 8, que vai nos dar 34 funcionários. Então, o número total de funcionários que serão transferidos é exatamente de 34 funcionários. Perceba que quando você consegue fazer a interpretação, vai ficar mais fácil deduzir os dados matemáticos. Aí vai depender do quê? De você fazer essa análise em cima dos dados informados e fazer as operações matemáticas devidas, tá? Isso é muito mais interpretação do que conta. Então, se você teve dificuldade, reveja mais de uma vez para que você consiga compreender, tá? Como você vai chegar na resposta, certinho? Então é só poder ter muito bem atenção a esse aspecto, tá? Vamos ver isso aqui agora. Considere os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. B, 6, 7, 8, 9, 10. C, 10, 11 e 12. Represente-os utilizando diagramas. Mas o que são diagramas? É justamente isso aqui, ó. Então, peraí. A união de A, B ou C, tá? Toda vez que falar em união, você tem que associar o OU. Quando falar em interseção, você vai associar o E. E o que é a união? Vamos aproveitar e falar sobre isso. É quando você junta todos em um só diagrama, ou entre chaves. Você consegue reunir. União é reunir todos, tá, em um só local. Então, A, B ou C. Você deve perceber que o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e o B 6, 7, 8, 9 e 10. Dá para perceber que existem elementos que estão aqui e aqui ao mesmo tempo. Aqui tem 6 e aqui tem 7. Então, se você contar, eu tenho 1, 2, 3, 7 termos aqui e aqui eu tenho mais 5. Eu não vou ter 12 termos na união, porque 6 e 7 são repetidos, é o que forma a interseção. Tá? Do mesmo jeito que aqui no C eu tenho 10, 11 e 12. Então, você consegue me dizer, se eu juntar tudo, quantos termos vai dar? Então, A, união de B, união de C. Então, só se você observar, tá? Contando, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. 12 termos é o que a gente fala da união de todos eles, ok? Então, é só prestar bem atenção nisso. Então, lembrando de novo, a união é a reunião dos elementos, tá? Em um só conjunto, tá? Vamos ver agora B. B está pedindo a interseção de A e B.
Dá para perceber visualmente o que é interseção. É aqueles que estão num e no outro ao mesmo tempo. Então, quem é a interseção de A e B? Exatamente, ó, 6 e 7. Isso quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5 são apenas de A. 8, 9 e 10 são apenas de B. E 6 e 7 tá, é o que está tanto em A quanto em B. É o que a gente chama de A e B. É o que forma justamente a interseção. E quem é a interseção de B e C? Se a gente voltar aqui, ó, aqui eu tenho B e aqui eu tenho C. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho C. Quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo? Então, se você já visualizou, quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo? Bora acompanhar. Quem é que está no B e no C ao mesmo tempo é o 10. Isso quer dizer que 6, 7, 8 e 9 são exclusivos de B, apenas de B. 11 e 12 são exclusivos de C, apenas de C. Tá? E quem é que está em B e em C ao mesmo tempo é o 10, que é o que a gente chama de interseção. Ok? Então, vamos ver agora mais um exemplo. Um professor de matemática, ao lecionar a teoria dos conjuntos, em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus N alunos. Tá? Eu tenho aqui os dados. 23 torce pelo Paysandu, 23 torce pelo Clube do Remo, 15 pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que eu tenho 6 que torcem pelo Paysandu e Vasco e 5 que torcem pelo Vasco e pelo Remo. Não temos aqui interseção entre o Remo e o Paysandu, porque é muito difícil você encontrar alguém que torça para os dois. Então a interseção entre eles é vazio. Com base nisso, quem é o meu N? Formamos um diagrama que envolve 3, não tem interseção aqui nem aqui, tá? A, B e C. E se você observar, aqui está dizendo que eu tenho 23, mas eu tenho interseções nos dois. Então, por isso que aqui tem... aqui tem 17, ó. 17 com 6, 23, que formam o A. Aqui é o B e aqui é o C. Com base nisso, eu vou somar apenas o quê? 17 mais 18 mais 5 mais 6 mais 4 vai me dar 50 termos, ok? Vamos ver agora aqui. O Comitê Olímpico Brasileiro dispõe de uma pista circular utilizada para a prática de treinamentos e competições de ciclismo e patinação. Sabendo que essa pista tem 250 metros de comprimento. Essa pista circular tem 250 metros de comprimento. Calcule o raio da circunferência, quer dizer que o raio vai sair daqui e tocar na extremidade, utilizando π igual a 3,14, que é o nosso número irracional, beleza? Então, você tem que saber que o comprimento de uma circunferência é exatamente 2πr. Aí eu pergunto até para você, quantas crianças cabem aqui dentro? Quantas crianças cabem aqui dentro? 2π ralho. Não esquece disso. Qual é o comprimento de uma circunferência? 2π ralho, que é justamente 2π ralho. Olha que legal? Então você vai associar 2πr me dá o comprimento de uma circunferência. Se eu cortar aqui e esticar, ele vai ter um tamanho. Esse tamanho é justamente esse comprimento, 2πr, tá? Ou você associa a pizza, a borda, cachupiri, tá? Agora vamos pegar aqui os dados. 250 é o comprimento. 2 é da fórmula, o π é 3,14. Eu quero justamente o quê? O raio. Multiplicou aqui, ó, dá 6,28. Passa dividindo, eu vou ter exatamente o quê? O raio. E quer dizer que o raio é aproximadamente 39,80 metros. Vamos mais uma vez? O comprimento é 2πr. Eu tenho esse comprimento porque aqui está falando que é 250 metros de comprimento. Por isso que no lugar do C ficou 250. O 2 repete, o π é 3,14 e o raio que a gente vai atrás. Correto? O raio é o que a gente vai atrás. Então, é só você prestar atenção aqui, ó. Multiplicou, passa dividindo, e com base nisso eu acho o raio. Então, ok? Assim a gente consegue resolver. Não esqueçam que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Certinho? Então, terminamos mais uma etapa dos problemas envolvendo situações relacionadas a números. Ok, pessoal? Que vocês realmente possam ter a compreensão e a resolução. Reveja mais de uma vez que com certeza você vai tirar as dúvidas. Está na plataforma Eduque todos os vídeos para que você possa visualizá-los e tirar qualquer dúvida, tá certo? Tem exercícios aí, então até a próxima.